Fala galera, Azul na área, começando mais um vídeo no canal. E se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa o like, ativa o sininho. Cada novo inscrito é muito importante para mim. E cada vez que você dá o like aqui, o YouTube entende que meu vídeo é relevante e ajuda a entregar para mais pessoas. Ativando o sininho, toda vez que eu postar o conteúdo, você vai receber uma notificação. Galera que precisar de consultoria direto no meu site, tá? www.azulnutri.com. Lá tem todas as informações sobre a consultoria. Aí você entra na aba de planos, escolhendo o seu plano, fechando lá, vai entrar na página de pagamento, fez o pagamento, eu vou te chamar do meu WhatsApp pessoal para a gente trocar uma ideia, fazer essa anamnese e alinhar estratégias e objetivos. Galera que precisar de manipulados, protetores, Oficial Pharma, use o cupom AZUL. E galera que precisar de contato das paradinhas, dos Danones, Landerlan, indústria farmacêutica, direto do vendedor, direto da fábrica, vendedor direto da fábrica, não tem perigo de tomar golpe e é o preço mais baixo que você vai encontrar aqui desse produto. Se encontrar mais baixo, pode ter certeza que é falsificado. Ainda mais que Landerlan é um dos mais falsificados no mercado. Então, cara, esse aqui é o fornecedor de confiança, tá? Eu estou indicando. Beleza, galera? Bora pro vídeo. Hoje vamos falar sobre as bets. Cara, você já viu que apareceram aí vários relatos sobre o pessoal que se ferrou nas bets? Algum dos relatos que eu vi foi o cara que perdeu 200 mil reais fazendo empréstimo, vendeu isso, vendeu aquilo, gastou todo o dinheiro. Ele conta que no começo ele até ganhou dinheiro. E aí depois ele queria ganhar mais e mais e acabou que nas vezes que ele perdeu, ele tentou recuperar, nessa de tentar recuperar, acabou que o prejuízo foi em 200 mil reais. Tem vários outros casos, tem casos até da pessoa tirou a própria vida, inúmeros casos. Mas vocês repararam que, pelo menos eu não vi nenhum desse público maromba, da bolha maromba, que foi vítima disso? Que foi vítima de apostar? Eu não estou dizendo que não tem nenhum marombeiro, tá? Que seja viciado em aposta. Com certeza tem. Com certeza absoluta tem marombeiros que são viciados em apostas. Te dou certeza absoluta. Mas a frequência com que isso ocorre no nicho maromba é muito menor. E por quê? Eu vou te explicar por quê. Cara, entrar na academia é um negócio que todo mundo quer. Só que a pessoa não quer fazer academia. Ela quer o resultado. Ela quer o ganho de massa, ela quer o emagrecimento, ou ela quer ganhar performance. Às vezes, talvez, em algum esporte ou em alguma área. E o que acontece? Quando entra na academia é uma tortura. Logo na primeira semana, como a galera sabe aí, quem lembra, na primeira semana de treino da sua vida, dói o corpo inteiro. O corpo não está acostumado com o estímulo, dói o corpo inteiro. E aí, a pessoa tem que ir arrastada. Ela vai por extrema obrigação. Geralmente, quem é mais velho ali, para cima dos 45 anos, só dá start na academia, geralmente, depois dessa idade. Quem nunca fez e depois começa a partir dessa idade é a pessoa que geralmente o médico recomendou. Recomendou de tipo assim, você não vai viver muito, se você não vai, você tá com uma doença, para você recuperar, você vai precisar ir na academia. Geralmente é. Só que aí vem a questão. Quando você tem um resultado, você faz as coisas certinho, às vezes demora, uma pessoa no começo ali que não procura um acompanhamento, tal, uma pessoa que tem um acompanhamento no primeiro mês, ela consegue ter uma resposta absurda. Isso porque o corpo responde muito bem ao estímulo no começo do treino, no iniciante. Porque é um estímulo que o corpo não está acostumado e o iniciante ele consegue ganhar massa mais rápido até do que um cara hormonizado. Pra você ter noção, porque o corpo responde. Só que depois, quanto mais treinado você é, menos velocidade de resultado você tem. E mais difícil fica para evoluir, tá? Um atleta profissional, às vezes, não tem um ganho. Um atleta profissional hormonizado não tem um ganho que nem um iniciante tem nos primeiros meses. Então, se você tiver um acompanhamento no primeiro mês, com certeza você vai ter uma resposta absurda. Principalmente aliado à dieta.
Mas vamos dizer, a pessoa só deu uma melhorada na alimentação, porque trocou ali os hábitos, ela já entendeu também que precisa de uma alimentação, se for para ganhar massa, vai precisar de um pouco mais de proteína, ela compra um wheyzinho, a creatina ali. Isso eu estou sugerindo a pessoa fazer sozinha. Ou quer emagrecer, ela dá uma cortada, que ela vê que ela teve o esforço de ir para academia, ela já entendeu o que acontece. Um belo dia, às vezes isso passa 2, 3 meses, ou até um pouco mais, a pessoa olha no espelho e fala, opa, essa curva não estava aqui, meu corpo mudou. Ou então alguém repara, fala, nossa, como você está forte, como você emagreceu. Nesse dia, a sua dopamina sobe. E nesse dia começa o seu vício em musculação. O que acontece, às vezes, o erro de algumas pessoas, que a pessoa cai na cilada de começar a academia e começa com aqueles protocolos de zerar carbo. Ou já começa metendo hormônio. Eu vou te contar o que vai acontecer. Você conseguiu ter uma dopamina barata no meio da musculação, que é difícil. Se você zerou o carbo, seu peso vai despencar, cara, porque é água. Você precisa do carboidrato para gerar glicogênio. Eu fiz um vídeo ontem explicando do Ganley, que cada 1 grama de glicogênio carrega 3 a 4 de água. Então, se depletou o glicogênio, claro, cara, você vai perder ali 3, 4 quilos de glicogênio. Expliquei isso ontem. Você vai desidratar a pessoa. E o corpo vai consumir tudo que ele não achar. Se você tiver uma musculatura ali, uma resistência um pouco em excesso, um pouco de massa muscular, ele vai mandar embora. Que é inútil para ele. O músculo, se não está usando, se não está comendo bem, a primeira coisa que ele vai jogar fora é o músculo. Que, querendo ou não, o tecido adiposo, o corpo entende que é algo importante, para não falar bom, é importante, porque é uma reserva de energia. Ou seja, se faltar comida, se acontecer alguma catástrofe, você tem uma reserva de energia. Então ele entende que é algo importante. Para você se livrar disso, o corpo precisa entender a necessidade de que você precisa usar aquela demanda energética. Se você não fizer do jeito certo, fizer desse jeito errado, você vai depletar sua massa muscular antes da gordura. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa dá uma bela afinada, o rosto chupa. Se você desidratar, tomar um diurético, seu rosto vai dar uma chupada. Você vai até reduzir algumas medidas, garanto para você. Aí a pessoa vai, posta aquela foto de um antes e depois mínimo. Aí, como é uma pessoa que nunca fez academia, é uma situação nova, vem os familiares, parabéns, que bom, que não sei o quê. Sobe aquela dopamina barata, só que ela não consegue mais aquela evolução. Ela adquire de novo, ela volta a comer carboidrato, às vezes tem uma compulsão alimentar, aí estragou tudo. Aí depois ela vem com o discurso, já tentei fazer academia, não deu certo, tal. Ou o cara já começa na academia querendo usar hormônio, o corpo é muito sensível ao hormônio, ele nem precisa quando começa, que o corpo dele, quando ele é iniciante, já responde às vezes mais que hormonizado, como eu falei. Aí o cara queima cartucho, satura os receptores, depois quando era o ponto de usar hormônio, o corpo tem muita sensibilidade no primeiro uso, você perdeu isso, aí a hora que para, ele entrou na cilada do ciclo de TPC, perde tudo, aí ele vem com a história que, já usei todas essas coisas aí, não adianta nada, é ilusão e tal, porque o cara não fez direito. Isso aí é o cara tonto que consegue, o cara ou a mina tonta aí, que consegue arrancar a dopamina barata da musculação. Mas a musculação é uma dopamina cara. A musculação é algo que você vê o resultado, cara, é um resultado que tem benefício. Tem benefício psicológico, tem benefício estético, tem benefício... Cara, tem uma série de benefícios. Na verdade, cara, todo mundo que ganha maturidade, experiência na musculação e sabe ali manipular o seu físico, ele se desenvolve em várias outras áreas da sua vida. Porque ele entende que a musculação é como se fosse juros compostos, e praticamente tudo na vida é juro composto. Então, aquilo que você vai fazendo todo dia, depois vai acumular aquele montante, ou seja, todo dia, daí daqui a pouco acumulou um montantezinho, você já fica feliz. Aí daqui a pouco aquilo virou uma bola de neve, explodiu. Daqui a pouco você já é um cara que pega altas cargas, que já tem um físico musculoso, um físico que é difícil perder. É um cara que já tem bom manejo ali da dieta, até monta seu próprio treino, e se tiver um acompanhamento, aí o cara vai longe pra caramba, tá?
Então é uma dopamina cara. Só que o cara que já está nesse nível na musculação, ele já tem uma boa recompensa de dopamina, ele sabe que sobre essa questão dos juros compostos, mas ele sabe, pode não saber com essa ideologia, mas ele sabe que ele tem que fazer todo dia, que às vezes ele não vai ver resultado uma semana para outra, de um dia para o outro, mas ele sabe que um dia ele vai pegar, olhar, e muitas vezes você está lá na academia e você não está acreditando no resultado. Assim como às vezes você está fazendo um investimento e você está falando, cara, isso aqui não vai dar em nada, a hora que você viu virou uma bola de neve. Ou às vezes você está fazendo um trabalho, um canal no YouTube, e o começo é desanimador, a hora que você vê virou uma bola de neve. Tá postando no Instagram, o começo é com 500 seguidores, a hora que você vê, tudo é juros compostos. Só que a pessoa entende disso, e ela sabe que prazeres baratos não trazem recompensa. Cara, muita gente... eu arrisco dizer que a maioria das pessoas entrou na musculação e pegou firme mesmo em questão de musculação, de ganho de massa, por alguma frustração. Boa parte em relacionamento, algumas por conta da família, outra saiu da bebida, outra saiu da cigarro, saiu da obesidade, saiu das drogas. Então trocou um vício pelo outro. Musculação é um vício? É porque assim, o que é vício bom a gente chama de hábito. O que é o hábito ruim a gente chama de vício. O vício e o hábito é a mesma coisa para o cérebro, tá? É a mesma coisa. É lógico que você pode se estrepar e se tornar um viciado que tenha também prejuízos na sua vida social e financeira na musculação, visto que aquele iniciante tonto, quero ser atleta ou quero ser um marombeiro gigante, beleza. Todo mundo aqui está ciente que para ser um marombeiro gigante, assim, um físico próximo de um atleta, de um amador experiente ou um pró iniciante ali, ou para ser um bom atleta você precisa de dinheiro. Cara, um físico mínimo, um atleta amador, pelo menos 4 mil reais só no físico, pelo menos 4 mil reais. Agora, se você quer ter um físico estético, com bom volume, natural, base na comida e treino, é possível também, o seu gasto reduz muito. Só que o que acontece, muitas vezes o cara acabou de entrar, acabou de ganhar maioridade, fez 18 anos. O cara, às vezes, não tem um salário bom, que é a grande maioria. Ganha ali próximo ao salário mínimo. O cara vai gastar todo o dinheiro dele em hormônio, todo o dinheiro em suplementação. O cara vive na risca ali de comida, dinheiro, suplementação. Vive aquela loucura, não investe em nada, não guarda dinheiro, não paga uma faculdade, não desenvolve. O que ele poderia fazer? E geralmente é o cara que fica 3 horas ali dentro da academia, naquela loucura, quero ficar grande e tal. Quando muitas vezes ele num planejamentinho bom, treinando 40 minutos, que dá tempo dele trabalhar e ir para a faculdade. A hora que ele terminar a faculdade e ele guardou dinheiro nesse tempo, ele vai ter um dinheiro guardado, com lucro em rentabilidade, ele vai ter uma faculdade feita, e aí com certeza o salário dele vai aumentar. Que muitas vezes a pessoa entra na faculdade, desiste, eu já fui um deles, que eu já desisti, por exemplo, de faculdade de psicologia, parei, comecei a faculdade, parei, porque a pessoa não acredita que aquilo lá vai mudar, a pessoa não consegue ver no longo prazo. E aí a pessoa sai e vai pro bar, prefere ir pra balada, prefere ficar com as amigas, ou acha que vai ser influencer. Cara, pra você ser influencer também, você tem que saber sobre investimento, sobre juros compostos. Visto que aquela postagem que você faz, você tem que estudar a estatística, você tem que ir acumulando, uma ou outra não vai dar certo para outra, dá certo, vai ter altos e baixos. E você vai passar isso para... Você quer ser conhecido ou você quer rentabilizar? Cara, o fisiculturismo hormonizado, ou a maromba hormonizada é um esporte caro. Se você não quer ter um grande prejuízo com isso, fica natural. Cara, dá para ter um excelente físico natural e estético, com bom volume, tá? Mas se você quer ter um físico hormonizado, você quer ser um atleta, cara, e você não nasceu em berço de ouro, se você tem 18 anos de idade e não ganha pelo menos 6 mil reais, se você ganha 4 ainda dá, se você não ganha pelo menos 4 mil reais, vai primeiro desenvolver o seu financeiro, vai primeiro estudar. E isso não quer dizer que você vai deixar seu físico e a musculação de lado, e muito menos não ter um físico bom nesse tempo.
Você vai pegar os 40 minutos, correr para academia. Quando der tempo, você faz um cardio, faz a sua dieta, leva a marmita para academia. Se tiver dinheiro para creatina, o whey não precisa. O whey é proteína em pó. Uma dose de whey ou 100 gramas de frango, de filé de peito de frango, é a mesma quantidade de proteína, muda algumas coisinhas, algumas variáveis, mas é a mesma coisa em relação em aporte de proteína. E você vai conseguir fazer um bom treino. Tá? Desde que você não caia na cilada da musculação. E geralmente esse pessoal aí é pessoal que entra e sai da musculação, faz tudo esquisito. Eu tô falando... e esses aí pode ser que caem em aposta esportiva e cai. Mas aqui, esse vídeo eu tô falando do marombeiro que tá pelo menos 5 anos na academia. Ou que nem eu aí, que tá mais de 10 anos dentro da academia. Tá? Tem gente de 20, 30 anos só de treino. Esse cara aí, ele já sabe muito bem que bebida é cilada, cigarro é cilada, cara, que ele sabe muito bem sobre o autocontrole. Não é mais uma pessoa impulsiva. Quanto mais você tem autocontrole, você consegue mandar no seu próprio corpo, mais treinado você deixa o seu córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisão. Lembra do vídeo que eu falei, acho que de dopamina ou trembolona, que eu falei, você tem um cérebro primitivo, para quem já leu o livro O Poder do Hábito, e ali fica suas emoções, seus impulsos. Se você deixar, se você fizer tudo suas vontades, você não faz uma criança. É aquela velha frase, o adulto faz o que tem que ser feito, criança faz o que quer. Só que o adulto colhe muito mais recompensa. E a criança tem que ser guiada, tem que falar, isso não pode, você não pode fazer isso, você tem que ir para a escola. Você acha que a criança que ir para a escola, ela vai tomar essa decisão? Quando você fica adulto, a decisão tem que ser sua. Então, uma pessoa que tá no treino, cara, às vezes ela passa meses sem a mínima vontade de treinar, mas ela tá todo dia no treino. Às vezes ela passa meses sem a mínima vontade de fazer dieta, mas ela tá lá. Ela passa, só que ela se controla e ela vai. E cara que tá mais de 5 anos treinando, fazendo dieta, tudo certinho, geralmente ele passa isso para outra área. Pode ver que geralmente quem tem mais de 10 anos, para ser assim, mais preciso, mas quem tem mais de 10 anos de treino, geralmente vira empresário. Ou geralmente tem um cargo muito bom. Pode ver, porque ele conseguiu passar isso para outra área. E geralmente a pessoa consegue ter mais domínio também da vida dela. Tá? Então a musculação, ela ensina que a recompensa, que o castelo de pedra mesmo, ele tem que ser construído aos poucos, que precisa de esforço. Castelo de areia qualquer um constrói. E às vezes na sorte você consegue. Mas aí você precisa de esforço. Um cara desse, cara, ele não vai cair em aposta esportiva. Ele não vai cair, primeiro, se ele pegar para jogar, ele vai pegar porque ele vai pegar um dinheiro que não vai fazer a mínima falta para ele para fazer uma aposta ali. Ou para jogar alguma coisinha. E se ele jogar, cair nessa lá de ver uma propaganda de jogar, ele já vai ganhar a cena no momento. Se fosse fácil assim, todo mundo tava rico. Se fosse fácil, se você entrar no YouTube lá e digitar estratégia para ganhar em aposta esportiva, estratégia para ganhar no aviãozinho, grupo para ganhar de sinais. Se fosse fácil assim, por que o cara criou um grupo de sinais para cobrar para entrar? Por que em vez de ele fazer isso, ele não põe o dinheiro lá, já que ele tem um sinal? Não faz nem sentido. E se fosse assim, quantos casos de sucesso não ia ter em apostas? Confesso que eu já vi alguns. Alguns 3. 2. Já vi 2. Já vi 2 casos de sucesso em aposta. Um cara que jogou, ele conseguiu um aporte de 75 mil e ele parou na hora certa. Se ele continuar, com certeza absoluta, ele ia perder em algum momento. E um outro é um cara apostador frequente, que ele sempre aposta em odd baixo, mas ele sempre se ferra muito em perder dinheiro. Talvez se for fazer o balanço dele, talvez fique elas por elas ou mais perdeu do que ganhou. Mas, segundo ele tem lucro com isso. E ele já faz isso há muito tempo e não tem a vida fodida. Então, é por isso que você não vê um marombeiro. O marombeiro, ele é inteligente. O marombeiro, ele aprende a calcular dieta, ele aprende a periodizar treino, ele aprende a montar treino, ele aprende a formular macros, a calcular taxa metabólica basal, gasto energético, ele aprende sobre sinergia, sobre hormônios,
aprende sobre tudo, cara. Ele vira um especialista em tudo, só que sem formação. Mas é difícil você ver um marombeiro com mais de 10 anos ali, frequente, sem parar, que não tenha um conceito intermediário de todas essas áreas. Você pode ter certeza que não é um cara desse que vai cair numa cilada de aposta esportiva. E é o mesmo cenário que você não vai ver nenhum empresário ou nenhum cara que construiu, a não ser que seja um empresário que ganhou tudo de mão beijada de herança. Mas você não vai ver ninguém que construiu o próprio patrimônio e teve inteligência para aquilo, maturidade, sabe, fazer isso. Então você pode ver que na área da maromba, muito ao contrário do que se acreditava que marombeiro é burro, é pelo contrário, cara. Marombeiro não é burro, não. E você pode ver, eu não vi até agora nenhum marombeiro aí que caiu nessa cilada e se ferrou. Se tiver um desses iniciantes aí, que é o mesmo cara que zera carbo para emagrecer, o mesmo cara que entra e já usa hormônio. É isso, tá? Esse é o vídeo de hoje, galera. Quem quiser contato das paradinhas, tem aqui, ó, Landerlan, confiável, fornecedor direto da indústria farmacêutica, e Oficial Farma, manipulados e protetores. Na hora de finalizar a compra, usa meu cupom AZUL. Consultoria no site, azulnutri.com. Tem todas as informações lá no site. Só escolher seu plano na aba Planos. A hora que você fechar, chega uma notificação para mim. Eu vou te chamar direto do meu WhatsApp pessoal para a gente trocar uma ideia, fazer sua anamnese e alinhar as estratégias aí. Suporte sempre direto comigo, sem intermediários. Atualizações ilimitadas. E, por favor, não esquece de se inscrever no canal. Dá o like aqui. Se esqueceu de se inscrever no começo, já se inscreve agora. 80% das pessoas que visualizam frequentemente o meu canal não estão inscritas. Se inscreve aí. Se você visualiza frequente, já se inscreve. Pode até ativar o sininho que vai chegar a notificação quando vier um conteúdo bom aí. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Forte abraço!